Então, boa noite. Vamos dar início à aula de desenho mecânico, turma de segunda e quarta à noite. Hoje, dia 8 de abril, a gente vai falar, dar continuidade naquele assunto sobre montagem dentro do SolidWorks. Então, na aula passada a gente começou a ferramenta de montagem dos componentes dentro do software, né? E hoje a gente vai dar continuidade nessa montagem com uma nova proposta. Se vocês observarem aí na tela, é o mesmo rodízio que a gente trabalhou a aula passada, só que ele sofreu algumas alterações. A gente substituiu dois componentes, ou seja, o eixo e os pinos, por elementos de máquina. Então, se você olhar aí, existe agora um parafuso tipo Allen, né? Trabalhando como elemento de fixação ou como eixo, e parafusos sextavados trabalhando no local dos pinos, trabalhando como elementos de fixação. Hoje nós vamos realizar as alterações necessárias para essa montagem e realizar essa montagem buscando esses elementos de máquina lá da biblioteca do software, do Toolbox, ok? Então, para vocês entenderem o que foi feito, se vocês olharem, na peça anterior a gente tinha 5 itens, hoje a gente tem apenas 3 itens, a roda, a base e o suporte, tá? Se vocês observarem a roda aqui pelas dimensões do que foi alterado, a gente alterou aqui ó, o diâmetro central. Então, por exemplo, a roda anterior, que eu tinha lá um diâmetro de 20, se você olhar no desenho antigo, o que mudou nela agora foi justamente o diâmetro do furo. Então, você não precisa tecnicamente desenhar novamente essa roda. Você pode apenas abrir a sua versão antiga, clicar lá com o botão direito aqui na árvore do produto, botão direito no esboço e editar. No caso aqui, para a gente editar, tecnicamente, essa medida aqui, ó, inicial que eu já tinha alterado, tá? Ela vai estar 10, porque o furo lá tem 20. Então, a gente agora, nosso furo agora, ele tem a dimensão de 16,2. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar 16,2 dividido por 2, justamente para saber essa medida. E aí a gente faz essas pequenas alterações. Por exemplo, a roda, então aqui ela já sofreu a alteração dela, tá? Se você olhar lá na base, a base ela não mudou a geometria, o tamanho dela. O que mudou foram os furos. Os furos agora passaram a ter 11 milímetros de diâmetro. Então, se você observar lá a montagem da base, tá? Você tem agora 11 furos de diâmetro. Tá? Cada furo desse eu alterei para... Ah, ele está com 10,5 aqui, ó. Vamos colocar 11 aqui, ó. 11, 11, 11 e 11. Ok? Feito isso, eu saio. Pessoal, uma dica interessante. Não vem aqui e salva direto. Se você fizer isso, você vai substituir esse componente naquela sua primeira montagem também. E pode dar algum conflito lá. O que eu recomendo? Você vir aqui e salvar como... Aí você vai salvar com outro nome. Por exemplo, o item número 5, base V2, versão 2, base 2. Tá? Salvaria com nomes distintos. Por quê? Se você usar o mesmo nome, quando você abrir sua montagem, ele vai dar conflitos lá na montagem. Tá? As alterações vão gerar problemas. Outro documento que a gente alterou foi o suporte. O que alterou no suporte? Foi, acho que sofreu mais alteração. Os furos passaram para diâmetro de 11 milímetros. Tá? Essa largura aqui dele, que antigamente era 40, agora é 43, que a gente eliminou aquela folga. E o diâmetro aqui em cima do eixo ele ficou de 16,5. Okay? Foram as 3 alterações que sofreram a base. Então, você pode alterar elas e fazer sua montagem. Para demonstrar para vocês o que acontece, por exemplo, se eu fizer aqui a montagem
vou abrir aqui a montagem do nosso rodízio. Vocês viram que eu tinha feito alterações lá, né? Ó. Quando eu fiz as alterações lá, olha o que aconteceu. Ele identificou alguns erros da minha montagem. Não se assuste, se isso acontecer, você não salva, eu vou fechar sem salvar, tá? O que eu vou fazer? Por exemplo, se eu pegar aqui e abrir, fechar meus arquivos, por exemplo. Salvar ele aqui. Vou salvar este aqui também. Não tem problema, que eu estou em outra pasta. Se eu abrir a minha montagem aqui, por exemplo, isso é uma dúvida que surgiu de outros alunos. Tá? O que são essas diferenças aqui que estão tendo? São alterações que eu posso ter feito lá na peça e ele está reconhecendo aqui como diferenças geométricas. Ele está dando erros. Ó. Ele errou um erro na base, no suporte 1 e no suporte 3. Então, se você olhar, é como se fosse a furação aqui, ó, ela está fora de centro. Tem aqui uma linhazinha vermelha, você olha também, estão lá nos posicionamentos. O que eu posso fazer para corrigir isso? Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito aqui no suporte, vou abrir ele. Essa alteração foi de propósito, justamente para a gente ver o erro. Essa alteração ela foi feita em cima desses furos. Esses furos agora aqui nessa peça, não no projeto novo, eles têm 65 milímetros equidistantes e com isso 65 dividido por 2 entre eles. Tá? Vou salvar essa peça aqui, nem vou salvar, vou deixar ela dessa mesma forma. Vou mudar lá para a montagem e olha o que vai acontecer. Permaneceu o erro, eu preciso salvar. Vou salvar ela aqui e reconstruir. Quando a gente voltar lá na montagem, sim. Olha lá que todos os erros sumiram, ou seja, ela voltou a ser alinhada, então a gente consegue corrigir, a gente consegue validar, mesmo que eu faça uma alteração posterior dessa peça, ok? Está vendo aqui que o raio dela está diferente também, porque a gente clicou aqui na base, botão direito, editar ela. Ela foi editada. Ó. Isso aqui é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então aqui, ó, que era um raio 15, justamente nesse fillet, vamos voltar aqui o raio 15. Vou sair, vou salvar, vou fechar ela aqui. Alterar lá na montagem? Sim. Pronto. Voltou o nosso rodízio normalmente aí com as alterações, ok? Tranquilo. Pessoal, isso é só uma demonstração de características de montagem que vocês podem fazer. O que eu quero que vocês observem hoje é justamente o que está apresentado aqui. Então, esse documento que a gente tem lá, aula 14, ele expressa de forma geral tudo que foi alterado no componente, as geometrias, então vocês vão checar lá nas geometrias dos seus componentes. Mas tem duas ferramentas agora aqui dentro, essenciais para a interpretação de desenho. A primeira delas, a gente tem uma vista isométrica aqui onde você vê os componentes, e a gente tem aqui ó, uma vista do nosso elemento identificada por balões. Vou aumentar aqui a resolução. Se vocês observarem aqui, ó, olha o que a gente tem. Justamente, cada componente que faz parte agora da nossa montagem é discriminado por uma identificação. Então, eu sei aqui o que é o item 1, o item 2, e assim sucessivamente. Tá? Quando a gente olhar aqui, ó, embaixo, vai ter uma tabela. Essa tabela, ela mostra justamente a identificação, a nomenclatura de cada um desses componentes. Então, ou seja, você vai olhar aqui, ó. Só um minuto, pessoal. Você vai olhar aqui, ó, uma identificação. Por exemplo, item 1. Eu venho aqui na tabela, eu tenho o quê? Ó? Item, nome ou número da peça e quantidade. Então, se eu olhar aqui, item 1 é o item número 5, denominado base. Tá? Se eu vir aqui, ó, item 2, item 03, suporte.
o que é esse número final? É o número de quantas vezes ele se repete na montagem. Então, por exemplo, o item 1, a base, a gente sabe que só tem um. Então, o item 1, base, quantidade 1. Lembra que o suporte são 2, um de cada lado? Então, item 2, suporte, 2 componentes. E assim sucessivamente. Por exemplo, olha que interessante. Se a gente olhar aqui, ó, item número 3. Esse item número 3 ele é novo para a gente. Número 3, tem aqui uma nomenclatura que é referente ao software, tá? B18.3.1.m, já eu explico isso para vocês. Mas ele é o quê? Um parafuso tipo Allen, M16, com rosca de 2 milímetros de passo por 110 milímetros de comprimento. Ou seja, existe um elemento desse na montagem. É um parafuso que está fazendo o papel do eixo, tá? Se você observar aqui agora, por exemplo, o item número 8. O número 8, ele é o parafuso sextavado M10 de rosca 1,5 por 35. M10 por 35. Então, se você observar ele, são 4 elementos da montagem. Aqui embaixo não vai dar para ver direito, mas tem os 4 substituindo os pinos. Que trabalha em conjunto com ele, embaixo do 8 aqui, ó, número 5. O que seria o número 5? Uma arruela estreita M10. Já que o parafuso trabalha com anel M10, a arruela também tem a nomenclatura M10. Então, a arruela M10, tá? Se você olhar aqui a quantidade, 8. Por quê? Eu tenho 2 em cada parafuso, ó. Olha aqui na outra montagem também. Então, eu tenho 2, 4 em cima, 4 embaixo, ou seja, eu tenho 8 arruelas dentro da nossa montagem. E aqui nada mais é do que a lista de componentes da nossa montagem. Então, a gente vai inserir agora lá, vai realizar a mesma montagem com os elementos novamente desenhados, com as alterações, e agora aplicando os elementos de máquina, ok? Então, vou deixar esse arquivo aqui do nosso lado aqui para a gente ficar acompanhando. O que é interessante vocês irem observando aí conforme a gente vai andando. Então, a gente vai começar uma nova montagem. Eu já tenho aqui os arquivos alterados, não seria ideia hoje redesenhar as peças, tá? Então, eu vou abrir aqui novo, montagem, ok, tá? E vou começar a inserir os nossos componentes. Então, eu vou abrir aqui na nossa aula, que fala justamente os arquivos. Eu preciso, o primeiro item que a gente usou como referência da outra vez, a gente vai usar hoje é o quê? A base, né? Clico aqui nela, clico aqui na área de trabalho, temos a nossa base inserida. Segundo elemento que a gente inseriu na aula passada foi o suporte. Vamos novamente inserir componente, suporte, abrir, temos ele aqui, ó, vou posicioná-lo aqui, tá? E aí vamos lá. Por exemplo, vou começar a fazer a restrição. Vou ensinar uma dica para vocês de montagem. Não falei aula passada, queria que vocês descobrissem sozinho, mas a gente vai dando umas dicas que ajudam. Não sei se vocês perceberam a aula passada, toda vez que a gente ia fazer um posicionamento, eu clicava aqui em posicionamento, né? Clicava aqui, ó, num furo, no outro furo, falava que ele era concêntrico, dava OK, e aí sumia. Para fazer outra restrição, tinha que vir aqui novamente, ó, posicionamento, né? Do lado aqui, ó, você vai ver que tem tipo um alfinete, ó, manter visível. Você clica nele, ele fica ativo, você tem que ativar e desativar ele para entrar e sair. Por exemplo, deixei ele ativo, vou clicar aqui, ó, nessa superfície inferior, essa superfície superior, eles vão ser coincidentes, está aqui já marcado, vou dar OK. Olha lá como ele não saiu, ele permaneceu. Vou selecionar aqui agora, ó, o primeiro furo com o segundo furo, ele vai fazer ali concêntrico, OK. Se você vê, não está saindo aqui o posicionamento, ele está aí. Se eu encerro o meu posicionamento, eu vou lá e dou um verde aqui, ó, OK, verdinho. Pronto. O posicionamento está estabelecido. Chegamos nesse ponto, a aula passada a gente inseria aí o eixo. Nesse momento, o que mudou no nosso projeto? Agora, o nosso eixo ele é um parafuso. Que parafuso? O item número 3. Parafuso M16 por 110 tipo Allen. Quando vocês olharem aqui essa nomenclatura B18.3.1, a gente vai olhar isso dentro do software. Primeiramente, todos os elementos que a gente está usando aqui é da norma ANSI americana, Metric,
tá? Não vamos usar em polegada, vamos usar medidas em milímetro. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar lá, vou vir aqui no Toolbox, nessa lateralzinha do nosso software aqui, ó. Você tem lá Biblioteca de Projetos, Toolbox. Se não estiver ativo, é só ativar. Pessoal, todo mundo que instalou o programa, isso já está em conjunto, não precisa baixar mais nada, ele já está lá dentro da ferramenta, tá? Aqui no Toolbox, Americano Metric, aqui, ó, ANSI Metric, 2 cliques nela, vou abrir ela aqui, ó. Então aqui eu tenho todos os elementos, ó, arruela, parafuso e porca, tecnicamente que a gente vai usar. O primeiro elemento que a gente está olhando ali é um parafuso. Vou clicar aqui em parafuso, ele vai abrir uma gama de possibilidades de parafuso, tipos distintos de parafuso. O nosso é um parafuso Allen, tá aqui, ó, parafuso Allen, ó. Acho que minha cabeça vai estar na frente aí na filmagem, mas está aqui, ó, parafuso Allen. Clico nele, abriu 4 tipos de parafusos. Se você observar aí, a alteração desses parafusos é em função da geometria da cabeça. Abaulada, escariada, cilíndrica. O nosso documento lá que fala, ele tem o modelo B18.3.1. Se eu olhar aqui, ó, B18.3.1. Se eu clicar nesse aqui, ó, B18.3.3, esse aqui, ó, B18.3.5, ou seja, o nosso é esse aqui, ó. Clico e arrasto ele aqui para a área de trabalho e solto. Pessoal, inicialmente, ele está configurado aqui por causa de outra aula. Ele vai vir expresso dessa forma aqui, ó. Tá? Por exemplo. E também num tamanho distinto. Vamos aqui no MC. Ele vem aqui o parafuso. Não se assuste. Tudo é editável. Então, a gente vai pegar as considerações lá do nosso parafuso. Quando você olhar aqui agora, nosso parafuso ele é M16 por 110 de comprimento. Então, eu vou vir aqui, ó, no lado, ele abriu uma janela de configuração. Então, ele é um M16, tá? Com um comprimento de 110 milímetros. Opa, aqui, ó. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo que o parafuso ele não tem rosca, ele está liso? Vocês têm a possibilidade de ativar ou não a rosca. Por que ter rosca ou não ter rosca? Nossa montagem aqui era pequenininha, vão ser só 5 parafusos. Mas imagine uma montagem aí com 200 parafusos. Toda vez que você coloca aqui para expressar a rosca, então eu vou colocar aqui, ó, exibição da rosca. Representação é só uma sombra. Isso aqui não representa a rosca, é só uma geometria, ou quer dizer, só uma pintura, né, que dá a falsa sensação da rosca. Você pode vir aqui, esquemático. Ele vai fazer os filetes de rosca. Não é helicoidal, são apenas canais, tá? Mas o que acontece? Imagine você ter uma montagem com 200 parafusos e todos eles estarem representados dessa forma. Você vai gastar muito recurso de máquina, muita memória para poder movimentar as peças, renderizar. Então, a gente deixa geralmente suprimido, que facilita na utilização do software. E quando eu tenho alguma apresentação, eu vou lá e ativo a representação dos elementos. Com a pequena montagem, eu vou deixar eles ativos também para familiarizar e motivar mais vocês, ok? Então, por exemplo, outra coisa interessante. Lembra que a gente, quando viu os parafusos lá na nossa aula teórica, a gente falou de parafusos que tem a haste ou a rosca toda pelo corpo do parafuso? Mesma coisa aqui, ó. Comprimento da rosca. Aqui ele está padrão com os 44 milímetros de comprimento, eu posso colocar pelo corpo todo e remover a haste do parafuso. Então aqui o parafuso ele tem rosca por toda a sua geometria, ou eu posso falar que ele tem apenas os 44 milímetros finais, e aqui será a haste do parafuso. Vou dar um OK aqui, ó. Vai aparecer outro parafuso, não tem necessidade, eu vou fechar aqui no vermelhinho, vai ficar o meu parafuso aqui. Por que eu deixei o parafuso aqui por enquanto e não posicionei ele? Porque se você observar lá na nossa montagem, antes do parafuso a gente tem uma arruela aqui, ó, item número 4. Aqui é a referência dela dentro do software. É uma arruela estreita M16. Vamos lá pegar ela então. O que eu vou aqui no Toolbox, novamente, não é mais parafuso, agora é arruela. Clico aqui na setinha da arruela. Arruela simples. Como assim simples? Arruela lisa. Ela não é dentada, ela não é ondulada, ela não é de pressão, aquelas outras variações de arruelas que a gente viu. É uma arruela simples, tá?
A nomenclatura dela é estreita, está lá, ó, B1822. Clico nela e arrasto. Quando vier para cá, ela também é editável. Está vendo que ela está M10? Eu vou colocar aqui a mesma nomenclatura do nosso parafuso, ou seja, M16. Opa, ela aumentou um pouquinho. Vou dar um OK aqui e vou colocar outra. Olha como a renderização já começa a pesar. Está vendo que elas ficaram quadradas aí no vídeo? É recurso de máquina que eu estou utilizando muito por causa da gravação, por causa de diversos recursos de máquina que eu estou usando, mais o software. Começa a ficar pesado, tá? Então, eu coloco as duas lá e vou fechar aqui, ó. Por que eu preciso de duas? Se você olhar no nosso desenho técnico lá, item número 4, arruela M16, 2 unidades, uma de um lado, outra do outro. Então, eu já deixei as duas ali para não ter que inserir depois novamente, tá? E aí, vou começar o posicionamento. Pessoal, o posicionamento é similar às peças. Vou lá em posicionamento. Vou falar que a superfície aqui dessa arruela está em contato com esta superfície, tá? Que este furo da arruela está alinhado com este furo do suporte. Ok. Vou agora falar que o meu parafuso, o corpo dele está alinhado com o furo do suporte aqui, ó. Pronto. E que essa aresta aqui da peça se encaixa com a cabeça do parafuso aqui, a aresta da cabeça do parafuso. Ok. Pessoal, olha o que aconteceu. O parafuso já está posicionado lá na posição dele. Ok? Vou inserir o que agora? A roda, né? Que seria a sequência certa de montagem. Então, inserir componente, a roda. Ela entrou aqui, posicionou ela. Vamos usar as restrições de posicionamento, ou seja, furo central aqui dela vai estar alinhado com o eixo. Okay? Tivemos uma alteração no nosso projeto. Lembra que o projeto anterior tinha uma folga de 3 milímetros? Nessa aqui a gente aumentou em 3 milímetros a espessura a largura aqui do suporte. Consequentemente, ó, não tem mais aquela folga aqui, ó, se você olhar aqui no desenho. Ou seja, eu posso encostar a face da roda com a face do suporte. Então, vamos lá em posicionamento extrativo. Vou falar que essa face vai encostar com essa aresta da roda. Vou dar o OK. A roda já está posicionada ali. Tá? Vou inserir agora o que? O outro suporte. Fecho aqui. Inserir componente. Tá? Finalizo. Inserir componente. Outra vez o suporte. Vou clicar nele aqui. Posso fazer outros referenciamentos que eu achar mais cabíveis, por exemplo, posicionamento. Vou falar que, como fica difícil você pegar o centro aqui dele, né, em função da rosca. Pegar aqui essa geometria circular aqui de fora do parafuso e essa aqui do suporte estão alinhadas no mesmo centro. Pessoal, você viu que ele está ao contrário? Basta clicar nessa setinha aqui, ó, ele vai virar lá. Opa, ficou todo torto. Calma, a gente vai fazer as restrições. Ok, posso movimentar ele aqui mais ou menos, tá? Mas eu vou usar outras restrições, por exemplo, eu vou falar que esse furo aqui, ó, está alinhado com esse furo. Olha o que vai acontecer, ela já correu lá para a posição dela. Vou dar o OK aqui. Pessoal, ao meu ver, não precisa de outra restrição. Se eu clique e arrasto, ela não mexe, ela está travada ali. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos alinhar a segunda arruela aqui, ó. Eu vou falar que essa superfície aqui da suporte com essa superfície aqui da arruela estão em contato, né? Ó, tem coincidência. E que a arruela aqui está alinhada com o parafuso. Aqui, ó. Ok. Fizemos essa pré-montagem. O que falta aqui para finalizar essa montagem? A porca, né? Temos uma porca aí para travar o nosso elemento de montagem móvel. Que porca é essa? Número 6. Porca sextavada, M16/2. O 2 é em função da geometria do passo de rosca similar ao do parafuso, que também é 2. Ó, tá? Então, ela é uma B18/2.4.6. Vamos lá. Toolbox. Agora, a gente não quer mais arruela, a gente quer porca. Clico aqui em porca, tem diversas geometrias, características, aplicações. Então, lá, a nossa nomenclatura, estou mal de memória, 18.2.4.6.
Então, acho que é essa aqui, ó, 18.241, 18.242, olha aí, 18.236. Cadê ela? 5, 2, 4, 1. Era para ela sair nessa configuração aqui. M3, vou configurá-la aqui para M16. Tá, ó, pronto, similar ao que a gente tem. E vou posicioná-la. Ah, eu não configurei ela aqui, vou fechar ela aqui. Não configurei a rosca nela, tá? Mas posso configurar agora, ó. Vem aqui com o botão direito, editar componente, né? Ó, abrir não. Eu vou mexer na configuração dela. Aqui eu vou mexer na geometria de desenho, mas não é isso que eu quero editar ela no toolbox, ó, tá aqui embaixo. Ó. Quando eu clico aqui, ele vai abrir aquela janela novamente. Então eu vou colocar aqui a rosca esquemática, ó, que ela vai aparecer a geometria lá. Vou dar o OK aqui. Pronto. Qual o posicionamento dela? Mesma coisa dos demais. O centro dela aqui, ó, vai estar alinhado com o diâmetro dela aqui, ó, do parafuso. Ó, já alinhou, ficou alinhado. E essa superfície aqui vai tocar a superfície aqui da porta. Vou dar o OK. E aí nós colocamos a nossa porca de fixação do nosso elemento. Tá? Fechamos essa início da montagem. O que falta para a gente terminar a nossa montagem? Se vocês olharem lá, falta o quê? Parafuso item número 8. 4 parafusos M10 por 35. Item 5. 8 arruelas estreitas M10. E o item 9. Porca sextavária M10 por 1,5. 4 porcas M10 por 1,5. Vamos pegar eles. Pessoal, vocês viram que lá colocou o parafuso primeiro, depois tem que pegar a arruela? Vamos pegar primeiro a arruela. Item 5. 18.22. M10 estreita. Vamos lá no toolbox. Arruelas. Simples. Estreita. Vou arrastar ela para cá. Olha que interessante que vai acontecer. Se eu soltar ela aqui, ela vai pegar a nomenclatura do M16, que foi a última arruela que a gente trouxe. Se eu trazer ela próxima do furo aqui, ó, ela não fez a configuração, precisaria ter puxado. Ó, você vê que ela está bem maior agora, ó, que o normal. Ela pegou esse raio de fora, eu quero que ela pegue do furo aqui, ó. Aí ele não vai fazer agora. Ele pegou aquele raio de 15 aqui de fora, ó, e fez uma porca M30, uma arruela M30. Vou alterar, acabei clicando no OK aqui, não é isso que eu quero. Vou editar novamente ela aqui no toolbox, tá? Ela é uma M10, tá? Vou dar o OK. Pessoal, eu encerrei aqui, eu vou voltar à operação porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Eu vou excluir aqui ela, vou inserir ela novamente. Então, a arruela estreita, tá aqui ela. Vou configurá-la para M10, tá? E vou dar o OK. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Tá vendo que tem uma flutuante aqui para ser inserida no desenho? Vou aproximar aqui da minha montagem, lá onde tem um furo, e vou aproximar aqui dele, ó. Se vocês observarem, quando vocês estiverem andando com a peça, está vendo que ele fez uma nomenclaturazinha aí do lado da setinha, como se fosse pegando a referência. Eu consigo colocar a minha arruela já pegando a referência de posicionamento dela automática. Se eu vier aqui próximo, ela já alinhou com a superfície, se eu chegar próximo do furo, ela já pega o centro. Vou só clicando e ela vai pegando todo o posicionamento automático. São recursos de máquina que a gente vai aprendendo na utilização e que aceleram o processo de montagem e desenvolvimento do seu projeto. Imagine se eu tivesse que colocar aí essas 8 arruelas de uma forma que eu precisasse fazer o referenciamento de diâmetro e face de todas. Coloquei as 8, vou fechar aqui. Sobrou uma aqui, botão direito, excluo ela. Tem umas 8 arruelas aqui posicionadas. Olha que interessante, se eu clicar aqui em posicionamentos, ele mostra todos os posicionamentos que já foram feitos.
inclusive das arruelas. A última arruela que a gente colocou foi essa aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, ela tem a coincidência da superfície de uma com a outra, ó. E aqui a concentricidade dela com o furo. Então, automaticamente, já não foram feitos os posicionamentos. Então, eu vou usar esse mesmo recurso para os demais elementos. Vou deixar ele próximo aqui do nosso furo. Vou pegar agora o quê? Parafuso, item 8. Parafuso M10 por 35, sextavado, B18231. Eu vou lá no toolbox. Parafusos, não é arruela. Parafuso sextavado, cabeça sextavada. 18231. Para aqui, ó, 231. Arrasto ele aqui para a tela, não soltei o dedo, o botão, tá? Vou aproximá-lo ele aqui, ó, da nossa montagem. Essa renderização aqui, eu vou colocar ele fora, pessoal, que a renderização, esses quadrados não estão ajudando. Vou soltar ele aqui fora, tá? Olha como ele está configurado inicialmente, um M10, correto. Só que o nosso comprimento é 35, tá? E eu quero a rosca esquemática apresentada ao longo do corpo todo dele. Ah, se eu quiser haste nesse aqui, parafusos curtos não tem haste, então ele não gera, tá? Rosca menor que 45, 40 milímetros, 45 milímetros, ele não gera haste, ok? Então, feito isso, dou ok, vai aparecer outro parafuso aqui para mim, eu só vou aproximar lá ó, da minha arruela. Tá vendo que ele identificou o furo, já alinhou? Se eu aproximar aqui da superfície, ó, ele já vai fazer a referência ó, do posicionamento do parafuso. Vou no segundo, pessoal, cuidado. Se eu alinhar o centro e vier um pouquinho mais para baixo, ele vai alinhar com a superfície, ó. Essa imagem, pode parecer que ele está alinhado corretamente, mas você vê que a gente não vê as arestas dele ali em cima da arruela. Ele está alinhado com a superfície do suporte, isso é errado. Eu vou subir um pouquinho meu mouse aqui, ó, para ele alinhar agora sim, ó. Ele alinhou com a superfície da arruela. Eu consigo ver as arestas do parafuso. Clico, está ali nosso parafuso. Vou lá do outro lado. Tem mais 2 furos aqui, né? Ó. 1, 2. Dou ok aqui, ó. Fecho, né? Ah, esse parafuso que sobrou. Vou lá, botão direito, excluo ele. Tá aí nossos parafusos instalados. Para finalizar a montagem, precisamos colocar as porcas, né? E aí? A porca é o item número 9. Porca sextavada M10 por rosca 1,5. B242. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó. Toolbox, não é parafuso, é porca. Né? Porca sextavada. Foi mal, pessoal. 242. Vamos ver se é essa aqui. Acho que essa aqui é a 241. 242, ó. Vou fazer o mesmo esquema. Vou arrastar para cá. Vou soltar. Ela já está configurada, porque ela pegou as características lá da primeira porca que a gente inseriu, com questão de esquemático. E por que M10? Porque ela sabe que a última peça que a gente inseriu foi no M10. Então, ela faz a associação ali que eles vão trabalhar juntos. Tá? Vou dar ok aqui. E aí eu vou mexer aqui minha peça e vou aproximar minha porca lá. Olha lá, vou fazer aquele encaixe automático também, ó. Pronto, ele já fez o referenciamento das peças e eu posiciono. Clico aqui, ó, numa posição. Pessoal, vou fazer uma peça errada aqui para a gente ver. Se eu fizer aqui um posicionamento fora da altura, é quando a gente tenta fazer errado é difícil. Vou deixar esse aqui e vou colocar errado aquele ali e vou colocar a última porca certa aqui, ó. Pronto. Vou dar o ok, vou fechar aqui. Ah, colocamos uma porca a mais aqui, botão direito, vou excluir ela. Maravilha. Pessoal, toda vez que você fizer uma montagem, teste, em que sentido? Clique no item e tente arrastar. Ah, ele está girando. O parafuso girar não é errado, mas ele não pode sair da posição. Por exemplo, aquela porca que a gente colocou errado, ó. Vocês estão vendo já que a altura dela está diferente? Que ela não está alinhada aqui. Se eu clicar nela e arrastar, ela gira, mas não sai do lugar. Mas a posição dela está errada. Então, nós vamos corrigir ela. Vamos procurar aqui qual foi a coincidência dela. Provavelmente foi essa aqui, ó. Foi a penúltima que a gente colocou. Vou excluir ela. Tecnicamente, ela está lá posicionada corretamente, né? Mas se eu clicar e arrastar aqui, ó, opa, ó, ela saiu. Ela está alinhada,
mas ela saiu do posicionamento. Então, vou lá posicionar. Essa superfície vai entrar em contato com esta. Ok? E aí a gente tem a montagem do nosso item fixado por elementos mecânicos de fixação, móveis, elementos móveis de fixação. Ok? Deu para entender a lógica de funcionamento dessa montagem? Trazer as ferramentas lá do toolbox, os componentes do toolbox, o parafuso eu não desenho, eu uso da biblioteca. E todas as instruções estão aqui, ó, na sequência do material didático, ou seja, no desenho técnico, a gente tem as vistas dos componentes com as geometrias alteradas. Temos aqui agora uma vista que é novidade para a gente ainda vai aprender a fazer ela, que é nada mais uma vista com a identificação dos componentes, trabalhando junto com a lista de componentes. Então, se você está fazendo uma montagem, por exemplo, e tem lá 200 parafusos, quantas argolas você vai usar? Pode ser que você esqueça, às vezes usa duas, às vezes usa uma, às vezes nem use. E aí, quando você gerar a sua lista de peças automático, ele já faz toda a contabilidade para vocês dos itens, ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, sobre esta montagem, alguma dúvida? O áudio está aberto aí para vocês comentarem. Alguém não entendeu alguma coisa? Tem alguém aí? Carlos Henrique, tranquilo, professor? Beleza? Pessoal, vou encerrar só a gravação, tá? Porque esse era o objetivo da nossa aula de hoje.